graça e a paz de Jesus, amados, retornando do nosso pão da casa. Nós estamos lendo Gênesis capítulo 22. E a palavra de Deus diz: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Uma das coisas que nós devemos saber, entender, é que nesse relacionamento com o Senhor, Deus ele vai, em muitos momentos, provar a nossa confiança. A palavra de Deus diz que agrada a Deus é a nossa fé. E o que é a fé? A fé é uma confiança firme em tudo aquilo que Deus diz. E essa fé ela é depositada inicialmente por Deus nos nossos corações, mas ela precisa ser manifestada. A palavra de Deus diz a respeito de Abraão que quando o Senhor fez promessas para ele, ele creu diante da promessa. Diante daquilo que ele não poderia ter, ele creu. E a Bíblia diz que isso foi imputado, dado a ele como justiça. A justiça da fé. Há muitas pessoas que andam atrás de tantas justiças. Mas eu vou te dizer, o que nos justifica de fato, o que nós recebemos como justiça verdadeira, vinda do céu, é a justiça da fé. Começa com cada um de nós crendo naquilo que Deus diz. Abraão creu. E no tempo certo, Deus trouxe a promessa do seu filho. Você lembra que ele tem 99 anos quando Sara engravida. Aos 100 anos, Isaac nasce. Aos 100 anos de Abraão. Imagina ele já idoso, tendo o seu filho tão sonhado. Assim, como Abraão abraçou aquele menino, como ele se deu com aquele filho, como ele andou com ele. Por isso que a palavra de Deus começa dizendo, depois dessas coisas. Quer dizer, Isaac já tinha uma determinada idade, quer dizer, ele já era ali um adolescente, quando Deus pediu Isaac como sacrifício. E é interessante, e alguns podem até pensar, né? Como é que Deus pode pedir um filho nosso como sacrifício? Eu quero dizer para você, Deus é Deus. Deus ele pode pedir qualquer coisa. Afinal, Abraão não tinha nenhum filho. Isaac é fruto da completa ação de Deus. É isso que às vezes nós esquecemos. E tudo que nós temos é dado por Deus. Se você está respirando e você está me assistindo. É Deus que te dá o ar, que você respira. E nós só sentimos falta quando estamos em alguma situação difícil. É Deus que te dá a saúde, é Deus que te dá tudo que você tem. Tudo que você tem foi Ele que proveu. Agora, a manutenção desse estado de fé, ele vem por essas provas. Por quê? Porque às vezes nós terminamos por colocar outras coisas em primeiro lugar, ao invés de colocar o Senhor. E eu creio que era isso que estava acontecendo com Abraão. Ficou tão apaixonado pelo filho, tão dado com o sonho que Deus deu, com a promessa que foi realizada, que ele não queria saber de outra coisa, ele só queria saber de Isaac. Mas eu quero te dizer, Deus deve permanecer em primeiro lugar no nosso coração. Por isso que o nosso coração, ele sempre vai ser provado. Eu percebo nas pessoas que crescem, nos discípulos nossos que estão próximos, nas pessoas que nós vemos romper, sabe? Elas sempre, a diferença nelas é que elas sempre vão entregar para Deus aquilo que Ele pede. E por quê? Porque eles vão passar, como eu e você, passar por provas. E a prova é a gente dar para Deus o que Ele pede. Quando Deus pediu Isaac, ele não retrucou, ele não argumentou, ele não racionalizou, ele simplesmente creu, ele entregou. Quando Deus pede, nós devemos entregar. A Bíblia diz que a prova da nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Sabe? A nossa fé, ela já agrada a Deus, mas quando é que ela de fato agrada a Deus? Quando a nossa fé é provada. Quer dizer, eu tenho uma medida de fé, mas quando essa fé é provada, aí ela se torna valiosa. Por quê? Porque a minha fidelidade, a minha fé, a minha crença, a minha confiança em Deus foi provada. E aí Deus pôde dizer a Abraão, de fato, você não me negou. Então só algo prático é que vai provar a fé. E Abraão passou ali por algo prático, você também vai passar. Quando passar, creia. Você vai entender que é Deus pedindo. Entregue para Ele, sua fé vai ser provada, vai valer mais do que o ouro. Você vai avançar ainda mais espiritualmente. Como Abraão disse para o seu filho, quando eles estavam caminhando para o monte, que Deus proverá. Sabe, quando vamos entregar, a gente pensa assim, como é que vai ser isso, né? Como é que vai lidar? Vai ser uma perda grande. Mas Abraão creu sempre que Deus vai prover. Então não retenha, entregue tudo que Deus te pedir. Porque a fé provada, ela vale mais do que ouro. E Deus quer
te enriquecer, tendo a fé provada. Amém? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.